bem-vindos ao nosso encontro semanal, a nossa live Sextou. Estamos aqui pontualmente no dia 6 de março, às 18 horas e 3 minutos. Nosso encontro marcado no nosso último horário de expediente da sexta-feira. Agradeço de coração a todos que estão aqui nesse horário junto comigo. Eu fico muito feliz de ver pessoas muito queridas que estão aqui todas as sextas-feiras prestigiando o Sextou. Pessoas tão queridas que eu tenho tanta saudade e é uma alegria tê-los aqui. Oi, Patrícia, você é muito amada também. Milena, Michele, que está aqui comigo toda semana. Um beijo enorme para você. Eu vi que a Dona Lourdes entrou, a casa da Dona Lourdes. A Dona Lourdes acolhe muito as minhas meninas do mestrado, recebe elas com muito carinho, é bem pertinho ali da São Leopoldo Mandique. Que bom tê-la aqui, Dona Lourdes. Oi, Marília. Ah, que maravilha. Que bom, entrou rapidinho. Que delícia. Teve curso essa semana e tá aqui firme, né, Marine? Firme, muito bom. É, Dona Lourdes, eu vi a senhora, tá vendo? Que alegria, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Uma alegria tê-los aqui na nossa sexta-feira. E hoje a gente vai falar sobre um tema que foi muito pedido, na verdade, por vocês. A gente vai falar hoje sobre um caso clínico de paciente oncológico. E é um assunto que se faz tão necessário, porque hoje a gente está falando num dado muito raso, chutando muito baixo, né, de 3% da população nesse momento lutando contra um câncer. Então, a chance desse paciente chegar no nosso consultório, precisar de um atendimento de urgência, de emergência, é muito grande. E aí vem a pergunta: nós estamos preparados para atender esse paciente com segurança? E depois dessa pergunta, para quem não me conhece, me apresento. Eu sou Tatiane Marega, sou professora doutora, pesquisadora, escritora do livro Odontologia Especial, que está na sua segunda edição, que lançamos no CIOSP na última semana de janeiro. E eu ensino dentistas a atender pacientes complexos com segurança. Também hoje coordeno mestrado em odontologia para pacientes com necessidades especiais e aproveito o gancho para falar que o mestrado está com as matrículas abertas. Estamos na nossa terceira turma de mestrado e a turma 3 já está com data de início confirmada. Então, para quem ainda quer enveredar nesse caminho da docência, será um prazer tê-los conosco em Campinas. E não posso deixar de lembrá-los que no dia 23 de março, tá chegando, uma segunda-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília, nós vamos ter a Masterclass Dentista Seguro. Nessa Masterclass Dentista Seguro, eu vou contar para vocês alguns passos para a gente atender pacientes complexos com segurança. Passos esses que são totalmente aplicáveis dentro da nossa rotina clínica. Então, se você ainda não se inscreveu para a Masterclass,
clica aqui no link da bio e faz a sua inscrição gratuitamente, porque eu quero você comigo no dia 23, às 8 da noite, segundona, comigo, para a gente conversar muito sobre os novos protocolos de segurança. A gente vai aliar evidência científica à experiência e rotina clínica de verdade, tá bem? Então, espero por vocês. Quem não fez a inscrição ainda, clica lá no link da bio e faz a inscrição para nossa Masterclass Dentista Seguro. Muito bem. Vou lembrá-los também que a nossa live vai ficar aqui e a partir de segunda-feira ela segue lá para o meu canal do YouTube. Então, de novo, se você ainda não me segue no YouTube, vai lá, se inscreve no canal que tem sempre muita coisa boa, muita coisa nova ali para sua atualização dentro da clínica no atendimento de pacientes complexos, ok? Isso mesmo. Dona Lourdes, muito obrigada. Eu vou mandar um coração para a senhora. A senhora é muito querida. Dona Lourdes foi na formatura dos alunos da turma 1, gente. Eu tive assim o prazer de dar um abraço bem grandão na Dona Lourdes. E Paty, terceira turma já. Olha que maravilha. Tempo passa rápido, né? Muita alegria nesse projeto. Patrícia, você já se inscreveu na Masterclass Dentista Seguro? Te espero comigo no dia 23, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Ok? Muito bem. Depois dessa papeação toda, vamos falar sobre o nosso caso clínico. E eu trouxe um caso clínico, gente, muito interessante. Daqueles que realmente deixa a gente muito inseguro na decisão clínica. Daqueles casos que a gente olha e fala assim, e agora? Eu faço o quê? Né? O paciente está com dor e eu preciso resolver. Então, fiz questão de trazer muito conteúdo mesmo para deixar vocês com a cabeça fritando na sexta-feira à noite, mas agregando muita informação que é muito importante para que você se sinta cada vez mais seguro no seu atendimento em se tratando de pacientes oncológicos. Então, vamos lá. A identificação do nosso paciente. Nosso paciente de hoje é um paciente masculino, era um homem de 62 anos. E o diagnóstico clínico dele, o diagnóstico médico dele, na verdade, era um adenocarcinoma de próstata com metástase óssea. Então, adenocarcinoma de próstata e o detalhe com metástase óssea. Ele estava em tratamento oncológico e aí ele sabia exatamente, ele tinha o dossiê de medicações junto com ele e ele sabia me relatar o que ele estava usando, o que ele estava tomando naquele momento. No tratamento, naquele momentozinho, ele estava tomando o docetaxel, que é um quimioterápico, certo? E ele tinha uma informação super importante também, e essa super necessária, que a última aplicação desse quimioterápico tinha sido há 20 dias. A gente vai guardar essa informação porque ela nos vai ser muito importante. Ele estava usando o denosumab de forma mensal por causa da metástase óssea. Ele estava usando prednisona, né, um corticoide, e a ondansetrona, quando necessário, que é o Vonal, né, normal por conta das náuseas por causa da quimioterapia. E aí, quando eu perguntei sobre o histórico sistêmico, né, dele, ele conseguiu me informar que ele era um hipertenso, mas ele era um hipertenso controlado,
não tinha diabetes e não era fumante. Então, esse foi o quadro inicial clínico do meu paciente. Só que a queixa principal dele foi a seguinte: doutora, eu tô com muita dor no dente de baixo do lado esquerdo e eu não tô conseguindo mastigar desse lado por causa desse dente. O paciente está com dor, é uma emergência, vamos avaliar, ok? Depois do meu exame clínico, eu observei que no dente 36 eu tinha uma restauração bem extensa, eu tinha mobilidade grau 1 naquele dente, dor à percussão vertical, na gengiva eu já tinha um discreto edema na região e radiograficamente eu observei nesse mesmo dente uma lesão periapical e uma perda óssea inicial. E aí, qual foi o diagnóstico clínico que eu cheguei? O que vocês acham? Oi, Nazaré. O que vocês acham? Qual a suspeita nesse momento? Dá um chutão. Silêncio na sala. O que vocês arriscam de diagnóstico? Isso mesmo. Oi. Na verdade, a gente tava... Isso mesmo, Isa. Início de abscesso. A gente estava com uma necrose pulpar ali com início de abscesso, certo? Já com uma lesão periapical bem localizada na região. E aí vem a minha segunda pergunta para vocês. E aí? O paciente está fazendo químio. A gente faz endo ou a gente faz exo nesse dente? O que vocês me recomendam nesse momento? Alguém arrisca? A gente está aqui para conversar. Não precisa acertar. Olha só, nossa audiência está falando. Vamos fazendo, né? Mas vamos dar uma olhadinha nessas medicações para a gente ver se no final a gente tem certeza desse diagnóstico? A Patrícia também, ó, endo, daí tá falando endo, exatamente. Vamos destrinchar essas medicações que eu acabei de falar para vocês, do jeito que a Tati gosta, né? Vamos esquartejar para saber o que essas medicações fazem, com o que a gente está lidando, para aí sim saber se essa minha suspeita ou se esse meu planejamento inicial realmente vai ser esse ou se eu vou mudar a minha decisão clínica, né? Se eu tô segura para isso. Oi, Jana. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, o quimioterápico, o docetaxel. O docetaxel, gente, é um taxano, né? Como o próprio nome diz, é um agente quimioterápico e como a grande função dele, como todo agente quimioterápico, é bloquear a divisão celular, né? Principalmente em células que se dividem rápido, de rápida divisão. Ela é uma medicação muito utilizada para câncer de próstata, de mama, de pulmão e câncer gástrico. Então, as principais utilizações dessa medicação. E para odontologia, a gente sabe que todo quimioterápico traz efeitos colaterais para a gente na odontologia. Quais são os principais efeitos colaterais dessa medicação? A primeira, que a gente sempre espera e sempre tem que cuidar e que judia demais dos pacientes, tenho certeza absoluta que vocês estão pensando nela nesse momento. Começa com mu, mu, mu. Quem vai terminar a frase? A palavra mu, mu, mu. Mu, mucosite. É isso mesmo, mucosite. Então, mucosite oral,
neutropenia, imunossupressão, que vai causar maior risco de obrigada, Paty, maior risco de infecção, né? Então, a grande implicação clínica disso, né? A gente imagina que o hemograma do paciente vai estar ali alterado, principalmente em se tratando de neutrófilos e plaquetas. Então, vamos guardar essa informação para daqui a pouco. A segunda medicação desse paciente era o denosumab, nome conhecido da gente dentro da odontologia, né? Dentro da nossa rotina clínica de consultório. O denosumab é um anticorpo monoclonal, ele é um anti-RANKI, exato. E aí, o grande mecanismo de ação dele é inibir e diferenciar a atividade dos osteoclastos, porque dessa forma, inibindo os osteoclastos, ele vai reduzir a reabsorção óssea. E por que o paciente estava usando o denosumab? Porque ele tinha uma metástase óssea que já estava conhecida, associada ao adenocarcinoma de próstata. Então, ok, ele estava cuidando dessa metástase, ele estava inibindo, né, ou diferenciando a atividade desses osteoclastos. E a principal indicação dessas medicações é exatamente essa. O controle das metástases ósseas, ele é muito utilizado também para paciente que está enfrentando o tratamento com mieloma múltiplo. E hoje no consultório a gente observa muito paciente usando esse monoclonal para controle de osteoporose, né? Tá virando uma rotina a gente observar o uso dessa medicação para controle de osteoporose. Esse paciente, lembra da minha informação inicial, ele estava usando uma aplicação mensal dessa medicação. E o grande efeito adverso, super relevante para a gente, é o risco de osteonecrose dos maxilares associadas ali a essa medicação. E o risco odontológico eminente ali são procedimentos que possam envolver osso, né? Então, exo, implante ou cirurgia paraendodôntica ou cirurgia periodontal, ok? Então, na presença dessa medicação, é lógico que nosso primeiro pensamento vai ser optar por um tratamento que seja conservador, né? Então, sempre, realmente, como vocês opinaram, é fazer uma endodontia desde que seja possível, né? Para trabalhar ali nessa linha mais conservadora que a gente acabou de discutir e comentar sobre ela. A outra medicação que ele estava fazendo uso é a prednisona, que é um corticoide sistêmico, muito utilizado também quando se fala em quimioterapia dos pacientes, né? Então, a grande função dessa medicação no coquetel quimioterápico é uma ação anti-inflamatória e reduzir também os efeitos da quimioterapia e melhorar a resposta terapêutica do paciente a essa ação medicamentosa. Os grandes efeitos colaterais em se tratando de odontologia, de novo, imunossupressão, é uma medicação que em altas doses, em tempo prolongado, vai provocar um atraso de cicatrização no paciente. É uma medicação que pode trazer um maior risco de infecção por causa da imunossupressão e o uso prolongado e por muito tempo pode fazer pico hiperglicêmico temporário. Então, a gente vai ter que ficar ligado ali se está hiperglicemiando naquele momento ou não, né? Se está com risco de uma diabetes transitória ali ou não. Então, a gente vai ter que monitorar infecção e cicatrização nesse paciente. E a última medicação para a gente destrinchar de tudo que ele estava tomando era o Vonal, né? Que é a ondansetrona, que é um antagonista de 5-HT3, que ele age exatamente em controle de náusea e vômito. Uma medicação excelente quando se fala em náusea induzida por quimioterapia. Então, ele vai estar sempre ali dentro dos coquetéis. É uma medicação muito segura, né?
não tem praticamente quase nada de implicação odontológica, quanto muito ali uma xerostomia muito leve, quase imperceptível, certo? Então, uma medicação que não vai gerar ali interações medicamentosas para a gente na nossa rotina clínica. Muito bem, então a gente fazendo um resumão ali desses quimioterápicos que o nosso paciente usava, relembrando, o doxitaxel, ele vai, nossa principal preocupação odontológica vai ser a neutropenia e risco de infecção. O denosumab, que é o monoclonal, o paciente estava com metástase óssea, o risco de osteonecrose ali dos maxilares. A prednisona, utilizada ali no coquetel, trazer imunossupressão e falha de cicatrização para esse paciente. E o Vonal, né, vai trazer pouco impacto odontológico, só vai trazer benefício, na verdade, certo? Então, depois dessa avaliação clínica e da anamnese ampliada, o que a gente conseguiu identificar? Que ele estava fazendo o Doxatel em ciclos, né? Ciclos a cada 21 dias, mais ou menos. O denosumab estava fazendo mensalmente e a última aplicação da quimioterapia com o docetaxel tinha sido há 20 dias. E isso é uma informação super importante para a gente. Eu solicitei exames laboratoriais para esse paciente e verifiquei que os índices estavam legais. Então, ele estava com 5.800 leucócitos, lembrando que imunossupressão abaixo de 4.000. Ele estava com 2.400 neutrófilos, lembrando que imunossupressão é abaixo de 1.000, né? A gente sempre tem muito cuidado, na verdade, iniciar o tratamento ali em si com pelo menos de 1.000 neutrófilos, e ele estava com 210.000 plaquetas. Tava bom. Lembrar que o risco é abaixo de 50. Então, era um paciente sem neutropenia e sem trombocitopenia. E uma das grandes dúvidas que sempre me aparece no WhatsApp e no direct é o seguinte, né? Fica essa dúvida sobre quando é o melhor momento para atuar com esse paciente, né? Forma uma confusão na gente. Mas o ciclo de quimioterapia é de quanto em quanto tempo? Você falou que o paciente faz em 21 dias, mas eu tenho paciente que faz quimio uma vez por semana, tá certo isso? Isso acontece? Sim. Existem intervalos diferentes de quimioterapia. O mais comum, o mais usual é a cada 21 dias, é um dos mais comuns. E geralmente esse intervalo é quando é envolvido na quimioterapia medicações dessa classe dos taxanos, exatamente essa que o paciente estava tomando, ou das platinas. Então, quando o paciente faz uso dessas classes medicamentosas no seu coquetel quimioterápico, vai acontecer esse intervalo de 21 dias. Mas também tem sim essas quimioterapias semanais, que é muito comum a cada 7 dias em protocolo de câncer de mama e de cabeça e pescoço. Então, o paciente pode relatar que está fazendo ali químio semanalmente. Tem também químio a cada 14 dias, não é muito usual, mas pode acontecer. E tem também as químios a cada 28 dias, que é comum em cânceres do tipo hematológicos, né? Então, quando você tem um câncer hematológico, é muito comum você ter esses ciclos a cada 28 dias. Então, o nosso paciente estava fazendo o ciclo a cada 21 dias. E aí eu não posso deixar de dizer para você o seguinte: existe o período que a gente chama de nadir hematológico, tá? Assim, Tati, não entendi. Tem a nadir? É a nadir? Não, colega dentista, é o nadir. O nadir hematológico. E quem é o nadir hematológico? O nadir, e isso a gente vai ter que prestar muita atenção, que é uma informação muito relevante, é o período onde o paciente está
mais imunossuprimido. Então, são os 14 primeiros dias depois da tomada de quimioterápico, ok? Então, tomou a quimioterapia do dia 1 ao dia 14, pós-quimioterapia, é o período de nadir hematológico. É onde o paciente deve estar com neutropenia e plaquetopenia. Então, pior, é o pior momento para a gente fazer qualquer intervenção nesse paciente. Por quê? Do terceiro ao quinto dia, ele já teve um início de queda celular. Aí, do sétimo ao 14 dia, 14º dia, ele entrou ali no nadir propriamente dito. Então, esse paciente pode estar com leucopenia, neutrofilia e plaquetopenia. Então, ele está com imunossupressão e com risco hemorrágico. Então, meu amigo, nesse momento é só apagar incêndio. Como eu sempre brinquei com os meus alunos, a gente trabalha de bombeiro nesse momento, né? A gente vai resolver dor. Então, o nadir nunca é um período para a gente fazer tratamento eletivo, certo? Realmente só resolver dor, urgência e emergência. Por quê? Se o paciente está com neutropenia, ele tem alto risco de infecção. Se ele está com trombocitopenia, ele tem risco de sangramento. E se ele está com anemia, ele está com fadiga e baixa oxigenação tecidual. Ele não vai cicatrizar bem. Então, olha só, nós temos muitos contras nesse aspecto desse período de tempo. E na odontologia, esse paciente vai estar com maior risco de infecção e um maior risco de sangramento. Então, valores laboratoriais importantes para o atendimento nesse momento, até já dei um spoiler há alguns minutos atrás para vocês, é o seguinte: se a gente tiver com o exame de sangue na mão, e a gente tem que ter ali para planejamento, o paciente tem que estar ali pelo menos maior ou igual a 1000 neutrófilos, certo? E tem que estar pelo menos com 50.000 plaquetas, para a gente conseguir ali fazer o procedimento. E se você tiver que fazer alguma coisa, algum procedimento que não pode ser adiado e o paciente está com parâmetros inferiores a esses scores, você vai ter que ou adiar esse procedimento ou levar esse paciente para o hospital e fazer isso em ambiente hospitalar, que isso vai ser muito mais seguro para o nosso paciente. O ambulatório não é um lugar para ele ser cuidado nesse momento. Então, quando o paciente está em nadir, a gente tem que evitar procedimento invasivo. Então, não é o momento de fazer exo, não é o momento de fazer implante. Ah, eu vou aproveitar e fazer implante porque o paciente está afastado do serviço, está em casa. Pelo amor de Deus, certo? Então, não é hora de exo, não é hora de fazer implante, não é hora de fazer cirurgia periodontal. O que a gente pode fazer no nadir, né? Controle de dor. Controle de dor, lembra que ele está imunossuprimido. Eu posso fazer um tratamento conservador, eu posso fazer uma orientação de higiene, eu posso fazer o controle da mucosite desse paciente que está sofrendo. Então, aí sim, se houver urgência e você tiver que atuar, né? Tá com uma infecção odontogênica, como estava acontecendo ali o início de abscesso desse paciente-alvo, desse nosso caso clínico de hoje, você vai poder medicar com amoxicilina, ou se ele é alérgico, entra para uma segunda opção, a clindamicina, ou azitromicina, ou doxiciclina, e assim por diante, lógico, observando as interações medicamentosas ali no momento do nosso cuidado. E aí sempre me vem a pergunta, né? Qual que é o momento ideal para o tratamento odontológico? Se você tiver que atuar enquanto o paciente está ali fazendo a quimioterapia para essa resolução de dor, o melhor momento para a gente atuar
é logo antes do início da próxima quimioterapia. Então, por exemplo, se esse paciente faz ciclos a cada 21 dias, o melhor dia para atuar é o dia 20, né? É um dia antes dele começar a próxima quimio. Por quê? Porque deu tempo do organismo dele se reorganizar, né? Tá ali com a imunidade melhor, produzir novas células, aumentar a plaqueta, aumentar neutrófilo, aumentar linfócito. Então, ele está com o sistema imune mais preparado para poder fazer a próxima sessão de químio e para a gente atuar com segurança. Então, se eu pudesse planejar e escolher um dia para fazer o tratamento desse paciente, seria ali no dia 20, ainda mais que ele já vai ter feito um hemograma para poder levar na quimioterapia no dia seguinte. Então, eu tenho esse hemograma na mão para saber como que está o score hematológico desse nosso paciente para tratá-lo com segurança, ok? Muito bem. Falei um monte, né? Fiquei falando de remédio, falei de Nadir, falei sobre ciclo quimioterápico e falei porque eu julguei super importante, que são dúvidas muito frequentes, né, que vocês sempre mandam para a Tati. E agora vamos fechar o nosso caso clínico. Então, depois de tudo isso que eu contei para vocês, que a gente esmiuçou das medicações, do estado clínico do paciente, vamos bater o martelo? Aqui no diagnóstico, no nosso plano de tratamento seguro para o nosso paciente, o que nós vamos fazer? Agora, você trataria desse paciente no seu consultório que chegou com dor? Sim ou não? Depois dessa nossa conversa, sim ou não? Dá para a gente começar a planejar? Depois de todas essas informações? Diz para Tati. Sim ou não? Sim ou não? Não manda para o hospital ou sim, vem, dá para tratar? Sim, isso, Isa, dá para tratar. Então, vamos planejar? O que a gente vai fazer? Oi, Rafa, tudo bem? Lisandra, Nazaré, sim. Pati, sim. Muito bem. Marine, sim. Perfeito, perfeito, dá para tratar. Muito bem. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer endo ou nós vamos fazer exo? Me ajuda. Nós vamos fazer endo ou vamos fazer exo nesse paciente? A gente vai manter o planejamento inicial de endo? Sim. Lembra do denosumab? Quanto mais conservadores podemos ser, menor o risco. Isso, Liz, isso mesmo, menor o risco da gente ter uma osteonecrose para esse paciente. Exatamente, pessoal, vocês estão corretíssimos e agiram de forma segura para esse paciente. Então, vou passar para vocês qual foi a minha resolução para esse caso, né? Primeiro, eu fiz o controle de infecção desse paciente, então fiz a prescrição de amoxicilina para ele, porque ele estava ali com início de edema, e lembra que o paciente que está em quimioterapia é um paciente que está imunossuprimido, a gente não pode correr o risco dele ter infecção, então prescrevi antibióticos para esse paciente, fizemos o acesso, né, drenagem, instrumentação e medicação intracanal, ok? Então, foi feita a medicação intracanal desse paciente. De novo, vou ter outra sessão com o paciente. Quando vai ser a minha próxima sessão com esse paciente? Quando sair do Nadir no próximo ciclo, ok? Então, nunca vamos nos esquecer. A gente só vai agir em Nadir nesse período de 14 dias pós-quimioterapia, só se não tiver outro jeito, certo? Eletivo não é para ser realizado nesse período, tem que fugir desses 14. Então, vou realizar a partir do 15º dia. Se eu puder fazer no 20º, melhor ainda. É o momento ideal de atendimento para esse paciente. Então, aí sim, isso, muito bom, Patrícia, perfeito. Então, ali depois desse 20º dia, se você tiver que fazer realmente aí fechar esse canal, fazer a restauração,
aí maravilhoso. Tive uma evolução clínica muito boa com esse paciente, né? A dor desapareceu, o edema foi resolvido, o paciente se sentiu confortável. Depois de 30 dias ele teve uma ausência total de sintomatologia, a radiografia já estava começando a melhorar. E em 6 meses, aí sim eu tive a regressão total da lesão periapical e aí o dente, posso falar para vocês que aí sim ele se tornou funcional. Sim, Isa, muito bem observado. Como ele já estava tomando ali a prednisona, ela funciona sim como um anti-inflamatório, porque ele já estava utilizando e ele estava utilizando numa concentração alta. Então, ele realmente funciona como um anti-inflamatório em alta potência. Então, por isso que a gente não precisa refazer. É isso mesmo. Perfeito. Oi, Dani, que bom que você está aqui. Muito bem. Então, ponto-chave, né, gente? Quando o paciente usa um antirreabsortivo, e no caso ele estava usando o denosumab, a partir do momento que a gente consegue preservar o dente, é sempre, né, muito bom, melhor. Mas tem alguns casos que a gente não vai conseguir preservar esse dente, vai ter que optar pela exodontia. A gente tem que lembrar que é o fator desencadeante de osteonecrose. Então, a partir do momento que a gente opte por isso, a gente vai ter que se planejar muito bem, né, com protocolos específicos para realizar esse procedimento. E aí, eu vou deixar duas mensagens aqui para vocês que a gente não pode se esquecer. Tem 4 perguntas que eu considero assim essenciais para a gente fazer para o nosso paciente oncológico no nosso atendimento. Então, a primeira, né? Qual tipo de câncer, né, que o senhor tem e que está fazendo o tratamento? É importante. Por quê? Porque os tumores, eles têm diferentes terapias e essas diferentes terapias têm diferentes impactos na cavidade oral. Então, a gente sabendo qual é o órgão, né, que está sofrendo o tumor, a gente vai ter ideia da terapêutica que ele vai usar e vai saber qual é o impacto que a gente vai lidar ali na boca. Outra pergunta: quando foi a última sessão de quimioterapia? Por que essa pergunta é tão importante? Porque a gente tem que começar a planejar, né, estruturar o nosso raciocínio para mentalizar qual é o momento que ele está, se ele está no nadir ou se ele está fora do nadir. Oi, Ana, feliz de ver você também. Então, se ele está dentro do nadir, se ele está fora do nadir, para eu saber qual é a estratégia de segurança que eu vou utilizar ali para esse paciente durante o meu atendimento. Sempre importante também perguntar se o paciente toma alguma medicação para os ossos, porque de repente ele pode esquecer de falar para você que ele tem uma osteoporose ou que ele tem uma metástase óssea. Toda vez que você lida com essa palavra osso, né, ele vai lembrar: eu tô tomando uma injeção que é para o osso, porque eu tô com um problema no osso. Então você dá o start para não ter perigo dele esquecer, caso ele não trouxe ali anotado nas coisinhas dele. E outra, se ele tem um exame de sangue recente ali com ele, e quando tem, isso facilita muito a vida da gente no nosso planejamento, senão a gente vai ter que fazer a solicitação, ok? Por quê? Porque os nossos 5 grandes erros como dentista primeiro, a gente não pergunta sobre o tratamento oncológico atual, que eu acabei de falar para vocês, a gente tem que perguntar. Segundo erro, a gente não avalia os exames laboratoriais e a gente tem que avaliar, a gente tem que saber avaliar exame laboratorial. A gente é profissional da saúde, a gente tem que estar apto a reconhecer as diferenças, as nuances dentro de um exame laboratorial, principalmente o exame básico de um hemograma completo, né? Outro, fazer exodontia em paciente usando reabsortivo
sem avaliar o risco e sem fazer um planejamento para essa exodontia. Por quê? Porque senão a gente pode desencadear osteonecrose nesses pacientes. Outra, a gente erra por ter medo de conversar com o oncologista. E essa é uma ação que a gente deveria ter continuamente, né? Eles normalmente estão muito abertos para a gente conversar e discutir planejamento. Se a gente tiver alguma dúvida, se a gente precisar de algum ajuste, se a gente precisar planejar junto, a gente tem que estar ali com o oncologista para poder fazer uma decisão conjunta com segurança, né? E nosso último quinto erro, é achar que esse paciente nunca pode ser tratado no consultório. Sim, ele pode. Esse paciente foi tratado em consultório. Ele não vai ser tratado em consultório, ele vai ser tratado no hospital quando ele tiver uma necessidade eminente de procedimento e tiver totalmente fora dos âmbitos clínicos laboratoriais de segurança. Aí o hospital para ele é o melhor lugar. Se ele estiver dentro dos padrões de segurança e se a gente tiver segurança para fazer esse planejamento e saber como conduzir esse caso de forma segura, precisa para esse paciente, ele pode ser tratado em ambulatório com certeza absoluta, ok? Então, essa era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês hoje e espero que eu falei muita coisa. Espero que todas essas informações lhes sirvam em algum momento de decisão clínica para deixar vocês com muita segurança ali no âmbito, né? Porque hoje falamos sobre as medicações, falamos sobre ciclos de quimioterapia, falei para vocês sobre o Nadir, que é uma informação importantíssima que a gente não pode esquecer dos nossos primeiros 14 dias ali que o paciente está com imunossupressão. Falei para vocês dos scores, dos exames de sangue, que o paciente tem que ter critérios ali, né? Porque a gente vai saber se ele está imunossuprimido ou não. Falei das perguntas que não pode faltar ali na nossa anamnese inicial e dos erros que a gente, como dentista, mais comete e que a gente tem que evitar. Então, mais uma vez, foi uma alegria estar com vocês nessa nossa sexta-feira, no final do nosso expediente. E eu vou aproveitar e pedir para vocês, por favor, olha só, a Patrícia acabou de colocar uma sugestão. É exatamente isso que eu preciso. Eu preciso que vocês coloquem sugestões de temas que lhes sejam muito pertinentes e que lhes sejam necessários, né? Patrícia colocou uma. Ô, Mari tá aqui. Olá, como está? Bem-vinda! Gracias por estar acá, Mari. Beijos! Muito bem, então deixem as suas sugestões. É muito importante, a gente faz o planejamento ali de acordo com a necessidade de vocês. Então, semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser, nesse mesmo horário. E, mais uma vez, não se esquece, eu vou falar disso na Masterclass Dentista Seguro. Então, se você ainda não fez a sua inscrição gratuita, vai lá no link e faz a sua inscrição para a gente estar junto no dia 23 de março, às 20 horas, horário de Brasília. Ó, o Dani deixou também aqui uma sugestão. Que bom! Paciente com osteonecrose presente, um caso clínico super... Ai, que maravilha, Dani! Vamos compartilhar. É isso mesmo. Perfeito. Queridos, uma alegria sempre encontrar vocês nesse horário. Deixa o meu coração super quentinho. Oi, Jana. Oi, Marcelo. Que bom, que bom. Beijo enorme para vocês. Sextou. E se quiserem recuperar todo esse conteúdo, a live vai ficar por aqui ainda
até segunda-feira e depois sobe para o YouTube. E não deixa de seguir a Tati no YouTube. Um beijo gigante para vocês. Fica com Deus. Bom fim de semana.